Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Fisiortopedia Responde, onde eu, Leandro Fukuzawa, pego as perguntas lá da nossa plataforma dos nossos alunos da pós-graduação e respondo aqui de forma mais tranquila para a gente poder discorrer um pouquinho mais, já porque lá na plataforma a gente só consegue responder de forma escrita. Então aqui a gente consegue conversar, consigo trazer outras reflexões e a ideia é conseguir aprofundar diversos assuntos, certo? Então, hoje eu trouxe duas perguntas super interessantes aqui da plataforma e a gente vai conversar um pouquinho desses tópicos que são super interessantes. Então, a primeira pergunta é do meu curso da Síndrome da Dor do Trocânter Maior, onde a gente fala um pouquinho e a pergunta é sobre dosagem de exercício do Everton Grabiel. Então, aqui primeiro ele começa falando que a aula é muito boa, agradeço, e depois ele fala assim: entendi em relação à dosagem de carga para a região, mas quando você coloca a carga naquele grupo muscular, você faz apenas um exercício ou você tem uma média por atendimento, principalmente quando está uma fase com maiores sintomas. Então, essa pergunta eu escolhi porque a gente consegue puxar vários tópicos aqui, certo? Uma coisa, e é muito importante lembrar que esse paciente com a síndrome da dor do trocânter maior, ele normalmente tem aquela queixa lateral, naquela musculatura abdutora, rotadora lateral e principalmente em situações com descarga de peso, onde essa musculatura é utilizada em cadeia cinética fechada. Qual que é a grande relevância disso? Hoje, dependendo da situação do nosso paciente, um dos grandes focos da terapêutica é a gente conseguir fazer uma abordagem de modificação de sintoma. O que a gente quer dizer com isso? Se a gente tem uma função, uma tarefa funcional que esse paciente não consegue executar, é nesse lugar que a gente vai trabalhar primeiro, certo? E obviamente a gente tem diversas técnicas aí, vocês vão ouvir falar bastante toda vez que a gente fala sobre tratamento, principalmente de lesões atraumáticas, aonde a gente quer quebrar um ciclo de dor e movimento. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma dor ao caminhar, ao subir e descer a escada, o meu primeiro papel é tentar expor ele naquela situação. Por que eu estou falando essa situação? Primeiro tem a terapia de exposição, para quem não tem grandes esclarecimentos sobre, a gente tem alguns podcasts sobre o assunto e também tem um curso do Rafa na Star sobre isso. E a gente tem que pensar que muitas vezes o raciocínio de eu preciso preparar o corpo desse paciente, a musculatura desse paciente para colocar ele em alguma tarefa. E esse procedimento normalmente ele faz você postergar o processo em relação à melhora do nosso paciente. Então, se eu consigo, num paciente com uma dor persistente, já quebrar esse ciclo de dor e movimento de forma imediata, eu naturalmente facilito e acelero o processo de reabilitação, porque isso normalmente é mais transferível, a gente faz uma quebra de expectativa que a gente chama, né? Então pensa, se toda vez que o paciente faz aquela tarefa, ele sente dor, faz a tarefa, sente dor, a gente sabe que o nosso corpo condiciona a ter dor naquela movimentação, já sabendo que não tem uma relação direta com o processo inflamatório, lesão específica da região das estruturas da síndrome da dor do trocânter maior, e aí a gente consegue literalmente ajudar o paciente de forma mais breve e direta e reta a queixa, a sintomatologia dele. Isso independe da queixa funcional, da quantidade, da intensidade de dor que ele tenha. Então aqui ele coloca essa variável no final e ela é muito interessante de pensar. Mas, obviamente, não são todos os pacientes que a gente consegue fazer essa modificação de sintoma. E aí, na hora que a gente pensa nessa modificação de sintoma, a gente pode pensar que se o paciente tiver com algumas intensidades e a gente não conseguiu pegar aquela tarefa e transformar ela numa tarefa sem dor, a gente pode recuar, entre aspas, e ir para alguns exercícios de cadeia cinética aberta ou algumas isometrias, já sabendo que até a isometria, se for uma estrutura tendínea, a gente tem um grande poder analgésico em relação a isso. Então, o mais importante dentro desse princípio do exercício é pensar em ativar a região da forma não dolorosa. Então, quando a gente pensa nesse paciente com síndrome da dor do trocânter maior, eu consigo sempre pensar nessas demandas para a gente conseguir aliviar o mais rápido possível. Outra informação extremamente importante que a gente tem alguns ensaios clínicos mostrando que o exercício específico tem o mesmo poder analgésico que exercícios gerais para esse pessoal.
Então, isso é uma das variáveis que a gente pode tentar uma abordagem mais indireta, né? Então, fazendo uma abordagem mais global com esse paciente, e em especial, normalmente, nesses gerais, o pessoal fala muito de exercícios aeróbicos. Então, você pode pegar ou fora das musculaturas do quadril, fazer exercícios nas outras regiões, ou também uma musculatura, um exercício de formato aeróbico, tá? Então, a gente tem uma estratégia aí. Uma segunda estratégia que a gente tem que pensar também é, caso você consiga abordar esse paciente com exercício de cadeia cinética aberta, por exemplo, a gente já sabe, a literatura traz também, que o exercício não precisa do aumento de carga para ter uma resposta terapêutica positiva. Isso é extremamente interessante e a gente já começa a pensar no perfil que normalmente esse paciente da síndrome da dor do trocânter maior apresenta para a gente. Qual que é ele? Normalmente é uma senhora de uns 50, 60 anos, um quadril mais largo, sem grandes atividades físicas. Então é um perfil meio clássico quando a gente pensa na síndrome da dor do trocânter maior e muitas vezes a paciente não tem um repertório, não tem uma bagagem de exercício. Ela não vai continuar uma atividade física e aí eu fico me perguntando para que você vai ficar colocando grandes cargas nessa pessoa. Então, é comum, e eu já passei nessa fase, onde eu tinha muita dificuldade de evoluir a carga do exercício dessas pacientes. Então, por isso que nesse caso é extremamente importante que a gente possa também fazer o exercício sem se preocupar com o aumento de carga durante os exercícios. Então, é extremamente relevante. Então, resumindo aqui todo esse processo de exercício e síndrome da dor do trocânter maior, mas que é uma regra que vocês vão ver se a gente falar de outras lesões atraumáticas vai se repetir. Primeiro, a gente vai sempre pensar na quebra do ciclo de dor e movimento. Então a gente vai pegar uma tarefa funcional que tem uma dor relacionada à região e você vai tentar quebrar esse ciclo com alguma modificação de sintoma durante a tarefa funcional. Então essa é a primeira tentativa que a gente vai tentar. Depois a gente pode pensar que a gente pode literalmente fazer exercícios gerais, globais e ter o mesmo efeito que exercícios específicos, caso você não consiga. E caso você tenha exercícios específicos, você não precisa se preocupar com carga. Então esses são os 3 pontos que eu acho extremamente relevante quando a gente pensa numa paciente dessa, principalmente porque a gente já sabe que não tem uma relação direta com inflamação e dor no seu paciente. Tá? E nem nenhuma alteração e lesão estrutural. Lembrando, último ponto em relação a essa pergunta, que pacientes com dor lateral no quadril é comum ter uma tendinopatia, uma alteração de imagem e até algumas rupturas, principalmente do glúteo mínimo, tá? Então isso é totalmente normal, independente da sintomatologia do paciente. Certo? Então, qualquer dúvida em relação à síndrome da dor do trocânter maior, do nosso raciocínio, é só deixar aqui embaixo que a gente complementa em algum vídeo posterior, tá bom? Então, vamos para a segunda pergunta. Bom, agora a gente vai trazer uma pergunta do curso do André Mendes, de calçado na corrida, lá da STAR. Então, essa pergunta, para mim, ela foi muito interessante, eu vou ler aqui para vocês, e a gente vai refletir bastante sobre alguns clichês, né? Algumas inferências que a gente costuma fazer na fisioterapia, que talvez a gente não tenha a resposta que a gente achava que tinha, tá bom? Então, caro professor, você acredita que a acurácia dos métodos de avaliação, como os disponíveis hoje, por meio de softwares específicos, servem à aplicação clínica no tratamento de marchas patológicas, como situações espásticas ou Trendelenburg? Vale a pena, uma vez que tem desvios muito além do normal e facilmente identificáveis. Neste caso, a acurácia desses métodos tem potencial para mudar minha prática clínica? Gostaria de saber o seu ponto de vista. Grato pela excelente aula. Então, mais uma pessoa que gostou, né? O João Marcos Tomé. Uma pergunta extremamente interessante. E quando a gente fala dessa pergunta, por que eu trouxe ela aqui que eu queria refletir com vocês? Aqui, quando a gente fala da questão de acurácia, tecnologia para essas situações, com certeza a tecnologia vem aprimorando e melhorando cada vez mais a acurácia, né? A gente tem hoje na nossa equipe aqui do Fisiortopedia, Naira, Rabelo, Lucarelli, que trabalham exclusivamente com isso, onde faz análise de marcha e de corrida, né, de diversas formas tridimensionais, super interessante lá no laboratório deles.
numa clínica particular, né, o que acaba sendo extremamente interessante, mas a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes, lembrem que são ferramentas. A grande questão é como a gente usa. E a gente já passou isso em alguns serviços que eu trabalhei, aonde a gente sempre pensou, legal, já que a gente já está entendendo que a questão de movimento e dor não é sempre essa casualidade que a gente imaginava, como que a gente utiliza esses aparelhos? E aí o que a gente pode pensar e refletir em relação a isso? Antes, a gente sempre teve alguns padrões, a gente aprendeu na faculdade, a gente aprendeu conforme a gente foi aprimorando a biomecânica, como identificar a região em relação a o que está errado no movimento dele. Então, vide a parte da discinese escapular, a parte de movimentação de tronco, o valgo dinâmico, o pé pronado, a gente teve várias dessas alterações. E a gente sabe o quanto de técnicas dentro da fisioterapia tem baseado nas questões posturais, né? Então, em questão que está certo, que está errado. E aí tem uma reflexão muito importante, que a gente tem alguns números e padrões de normalidade, né? Aonde a literatura, primeiro, ela é antiga, né? Muitas vezes. A gente teve, obviamente, algumas atualizações disso, mas a gente tem muita dificuldade de saber o que é normal. Então, quando a gente fala do normal, a gente fala de um padrão, né, de uma média de valores aonde grande parte da população está naquela margem de valores. Só que, qual que era a nossa interpretação de forma antiga, né? A gente interpretava que tudo que estava fora desse padrão era considerado patológico. E a gente tem que pensar que existe grande parte das pessoas ainda num padrão de normalidade, vamos pensar assim, e o que sair disso não necessariamente é patológico. Então, muito se pensou no valgo dinâmico, por exemplo, em relação a isso, e a gente começou a entender que talvez esse tal de valgo aí é muito mais normal do que a gente imagina. Então, essa parte é extremamente interessante, porque a gente começou a inferir que todo mundo que tinha aquele tal de valgo dinâmico era patológico. E, particularmente, a gente já começou a perceber o quão fisiológico é, e a gente tem até estudos mostrando que pessoas com um valgo dinâmico, né, ou com alguma alteração até que mexe na versão da cabeça femoral, a gente tem um maior braço de alavanca e eles têm até mais força da musculatura glútea do que pacientes que não têm essa movimentação nesse perfil. Então aí a gente começa a entender um pouco até o que é normalidade, até dentro de uma certa movimentação. E muitas dessas análises, a minha reflexão e de certa forma crítica, é em relação a gente fazer a avaliação de forma transversal, fazer uma causalidade em relação a fator de risco ou fator prognóstico, e abordar tudo. Então ela vira um grande achado, ele extrapola para todas as direções causa, consequência e tratamento, e no final a gente está tentando normalizar o movimento dessa pessoa. E existe um treino muito bacana que eu fiz na época do meu mestrado, porque eu analisei padrão de aterrissagem em corredores, onde eu sempre via aquele batalhão de pessoas nas provas de corrida, e eu tentava ver essa questão da movimentação. É uma das coisas mais bacanas de interessante de ver, como você vê tantos padrões diferentes de corrida. Ninguém corre igual ninguém naquela margem, né? Obviamente tem pessoas com dor, mas a gente tem que essas variáveis hoje, principalmente na corrida, por exemplo, nenhuma delas é um fator de risco para se executar, para se ter uma lesão. Então, pensando que a corrida é um passo depois do outro, né? E você tem isso por um longo ciclo e com movimentações muito diferentes e grandes variabilidades, a gente naturalmente começa a conseguir aliviar um pouco. Para tudo que for fora do que a gente for treinado para observar, não necessariamente é patológico. Então, pode ser que tenha uma relação com o movimento? Tem, pode ser. Mas a gente sempre chama que é dor relacionada ao movimento, não quer dizer que o movimento causou a dor, certo? Então, a minha reflexão em relação a essa pergunta é quando a gente chama de marcha patológica, né? O que é patológico? Então, a gente precisa entender mais, então, isso é um chamado na literatura do que é normal, para literalmente a gente conseguir inferir melhor o que a gente consideraria preocupante ou não.
Mas é óbvio que se eu posso observar um movimento, uma dor relacionada a um movimento, que não é uma dor causada pelo movimento, eu posso e devo abordar essa movimentação para, como eu falei na primeira pergunta, modificar esse sintoma e ressignificar que aquele movimento não necessariamente é doloroso, certo? E essa é uma coisa muito interessante de pensar, vou fazer uma analogia aqui, aonde a gente foi muito fácil para o fisioterapeuta, né, se desvincular da questão da ressonância magnética e falar o que na imagem está lá, não necessariamente é a dor do paciente, mas eu fiz essa analogia já em aula com o Lucarelli, faço em alguns podcasts, que a ressonância magnética, na real, a análise do movimento, ela é a ressonância magnética do fisioterapeuta. Como a gente é treinado para observar movimento, analisar movimento, a gente particularmente tem dificuldade de realmente observar o que é patológico ou não, e a gente acaba fazendo inferências excessivas com essas interpretações do movimento do nosso paciente. Então aqui existe uma cautela muito grande, porque a gente já hipervalorizou isso, hoje a gente tem uma cautela como a gente interpreta, então precisamos ter mais cuidado de como que isso vai ser interpretado para o nosso paciente, tá? Então eu espero que essa pergunta tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado e refletido, eu trouxe 2 perguntinhas aí que dá para discorrer bastante aí sobre diversas questões, e a gente se vê no próximo quadro, Fisiortopedia Responde. Um grande abraço e até mais!